Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui conduzindo mais uma aula ao vivo, né? Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui hoje para fazer, não é uma correção, mas alguns comentários importantes sobre a prova da PF para o cargo de agente administrativo que ocorreu agora no último domingo, dia 16, né? E para ter essa nobre função de comentar a prova, a gente convidou aqui nosso grande amigo, parceiro, professor Wendel, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Luiz. Glória, né? Firme e forte, professor? Firme e forte. Né? Professor, como é que é, professor? Vamos ter um bate-papo ao vivo aí antes da gente começar aqui a correção, até para dar tempo para a galera aí se organizar. Como é que está sendo, professor, você trabalhar aqui conosco no LAC Concursos? Luiz, está sendo uma experiência muito legal trabalhar aqui no LAC Concursos, né? Realmente uma proposta diferente de ensino, né? Realmente uma proposta pedagógica de verdade, né? No ensino virtual para os alunos do Brasil inteiro. E está sendo bem interessante, né? Estou tendo a oportunidade de trabalhar matérias de uma forma extremamente completa, como nunca tinha trabalhado antes, para disponibilizar para essa galera inteira do Brasil inteiro a certeza da aprovação. Exatamente, essa é a nossa filosofia, professor, essa é a nossa tradição. Nós queremos o seguinte, nós queremos o aluno que a gente trabalha na exaustão. E eu corrigindo aqui a prova, professor de afro, por exemplo, né, eu fico muito feliz, porque o aluno estudou conosco, ele fez o nosso curso de afro, das 16, 17 questões ali, ele tinha condições, professor, de acertar todas as questões aí, com certeza, pelo grau de detalhamento. Essa é a nossa filosofia, né? Professor Wendel, essa história do CESP agora é inédita, né? De o CESP justificar o porquê da resposta, né? É bem curioso, né? A primeira vez que o CESP faz isso, e na minha opinião, Luiz, assim, o CESP fez isso para diminuir o próprio trabalho. Eu acho que o número de recursos que o CESP vem, todas as bancas, né, recebem um número de recursos bem grande de várias questões, e eu acho que a ideia do CESP com essas justificativas foi meio de amedrontar o candidato, tipo, não manda recurso não, porque eu já justifiquei. Né? E a gente vai perceber nos comentários que tem algumas justificativas que cabem recurso. Estou pensando em ajudar a galera a criar recurso para justificativa. A gente vai comentar algumas delas. Legal, é interessante isso, né? Eu sempre falo assim, professor, eu sou professor, sou concurseiro profissional há quase 15 anos, né? E a gente, todos os dias, a gente se depara com esse conteúdo, de segunda a segunda é dupla de alunos, né? E eu sempre me pergunto o seguinte, professor, será que o examinador sabe mais do que eu? Sempre me pergunto isso, né? E nessa questão agora, teve uma questão de afro que a gente vai comentar, né? A questão tinha dois erros. Dois erros. O primeiro erro, um erro bastante claro, e o cara, na hora que ele foi comentar, ele só apontou o segundo erro. E teve uma outra questão de afro, por exemplo, que eu não posso concordar com a justificativa, porque o texto foi bastante confuso e na resposta não condizia com o que estava escrito, né? Isso demonstra o quê? Meus amigos, minhas amigas, vocês têm que estudar, tá? Mas quem faz as questões é um ser humano como a gente. E todo ser humano ele é passível aí de erros, de falhas, de questionamentos, e por isso que existem os recursos, e por hora a gente vai começar. Legal, professor? Vamos comentar aqui hoje a prova de gestão de pessoas, administração de materiais e as 4 questões de administração pública. De administração pública. Da administração geral, né, que caiu. Legal. E mais AFO ainda. E AFO ainda. Tá certo? Vamos começar a questão 51, professor. Bom, essa questão 51, galera, olha só, ela falava sobre o seguinte: o desenho organizacional é o processo por meio do qual os gestores selecionam e gerenciam aspectos da estrutura e da cultura organizacionais, e que, por sua vez, são importantes para aumentar a eficiência da organização. Questão perfeita, questão correta, a justificativa da banca também foi correta, né? Essa daí não tem muito mistério. O que é o desenho organizacional? As estruturas organizacionais. Quando a questão ela afirma, né, que o desenho organizacional é o processo por meio pelos quais os gestores selecionam e gerenciam aspectos da estrutura e da cultura, correto. Talvez o candidato tenha colocado errado achando que a cultura organizacional não está retratada na estrutura, mas está. Né? A cultura organizacional é colocada da cúpula para os seus subordinados
retratando a carinha, o jeito de ser da organização. Isso é repassado pela cultura. Essa justificativa foi perfeita do SESC e o gabarito correto também. Essa não teve nenhuma polêmica, não. Fazendo aqui uma improvisação aí para a gente poder conduzir esse aulão, porque esse aqui, professor, é o segundo aulão que a gente faz assim, de comentários da prova. A gente fez um da prova da PJC, e da prova da PJC nós tivemos uma audiência gigante, chegamos em torno de 1000 pessoas aí, do Brasil todo assistindo aí. Tenho certeza que a galera vai estar conosco aqui. Vamos lá, deixa eu só terminar aqui esse bloco de questões. Vou colocar no slide e o senhor comenta aqui, vamos combinar essa sistemática aqui. Né? Ok, vou lá, foi a questão 51, foi a questão 52. 52, né? Essa tem polêmica. Tem? Essa tem. Olha só a questão 52. O principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar esforços para a execução das tarefas. Galera, para quem não fez essa prova, e aí, a estrutura organizacional mostra como que as tarefas devem ser alocadas? Eu acho que até um estudante de primeiro semestre de administração saberia responder que sim. E o SESC colocou o que, Luiz? Que está errado. Nossa, o principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar esforços na execução das tarefas. Não. Olha a justificativa do SESC, galera. Estrutura organizacional é o sistema formal de tarefas, ele está reafirmando, e relações de autoridade que controla como as pessoas coordenam suas ações e usam recursos para alcançar objetivos organizacionais. Aí, olha só a justificativa do SESC. O propósito principal da estrutura organizacional é o controle, ou seja, estabelecer uma relação de atribuições e autoridade para controlar a maneira como as pessoas coordenam suas ações para alcançar objetivos. E aí eu faço uma crítica. SESC, quem controla são pessoas. O desenho da estrutura não controla ninguém. O desenho da estrutura aloca tarefas, recursos, pessoas. O controle é feito pelo ser humano. Tem outro erro boçal aí, professor, né? Que para quem estudou o processo organizacional sabe que as atividades de planejamento, de organização e o desenho da estrutura organizacional está no papel de organização. Não é no controle. Não é no controle. Inclusive, galera, para entrar com recurso nessa questão, eu recomendo Peter Drucker no livro A Profissão de Administrador, onde ele coloca o seguinte, olha as palavras do Peter Drucker. Os produtos finais do trabalho do gerente são decisões e ações, ao invés de conhecimento e critério. A decisão crucial é a alocação de esforços. E, independente da dor, uma regra deve ser seguida. Na alocação de recursos, especialmente recursos humanos de alto potencial, as necessidades das áreas mais promissoras devem ser satisfeitas em primeiro lugar e na maior extensão possível, o que se dá por meio da definição da estrutura organizacional. Quer dizer, o próprio Peter Drucker, papa da administração, coloca, né, que essa questão... Agora o SESC ficou numa situação complicada, professor. Como é que ele vai fazer agora uma justificativa para cancelar uma justificativa que ele lançou, né? Eu recomendo ao SESC colocar o referencial bibliográfico também na justificativa. Também, porque uma coisa que eu ia até comentar contigo, será que esse comentário aqui é um comentário da cabeça do examinador ou ele teve alguma referência bibliográfica, né? Luiz, a gente vai ver daqui a pouco, tem algumas outras justificativas que o SESC coloca assim, de acordo com renomados autores. Mas ele não cita os autores. E aqui ele não fala de acordo com renomados autores. Então eu acredito que tenha sido pelo próprio examinador. Já o examinador, lá nas questões de AFO, né? Em várias questões de AFO ele foi bastante feliz. Para mim, a AFO é uma matéria mais instrumentalizada, né? Ele citou lá até, inclusive, a página do manual técnico de orçamento, página tal, só que é um tijolo, né? E citou também a Constituição. Então, lá na prova da questão de AFO, a justificativa dele, assim, de modo geral, claro, não foi perfeita, né? Mas tem a fundamentação. Da questão 53... Então, aquelas questões são de direito administrativo. Direito administrativo, né? Galera, infelizmente nós vamos ficar devendo aí essa questão de direito administrativo e vamos para a questão 64. 64, ela diz o seguinte, a estrutura organizacional, de novo, o mesmo assunto, né? Orientada pelo modelo de gestão por processo, favorece a obtenção de maior eficácia organizacional na entrega de produtos e na prestação de serviços aos clientes. Questão correta, justificativa dos SESC também correta, essa daí não teve polêmica, Luiz. Bateu. Essa bateu tranquilo. É um alívio, né, professor? Quando tem questões assim que bate assim, para tudo novo, né? Vamos lá, questão 83, professor. 83, ela fala sobre os profissionais de gestão de pessoas. Agora a gente vai entrar num bloco de gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Só dar um recado para o nosso telespectador. Olha só, depois que nós comentarmos aqui essas questões aqui
com o professor Wendel, vou participar de alguns comentários, nós vamos já ter um vídeo gravado das questões de AFA. E detalhe, professor, eu perdi o começo da transmissão, a galera aqui vai ficar vai ficar trabalhando, professor, e nós vamos editar esse vídeo e nós vamos aí tentar colocar no YouTube, no site, lá no Facebook, já uma edição tranquila, uma edição bastante redonda aí, para que todos aqueles alunos do LAC Concursos, qualquer pessoa do Brasil todo aí que queira ter acesso a esse conteúdo nobre aqui, terá acesso, né? Olha lá, professor. 83. A questão ela diz, né, de gestão de pessoas. Os profissionais de gestão de pessoas devem ser capazes de gerenciar processos de mudanças, daí está correto, e atuar em conjunto com as demais áreas da organização, naquela função de RH de se relacionar com as outras áreas. Órgão de linha com função de staff. Atitudes que favorecem constantes inovações e soluções de problemas. Questão perfeita, correta, e segundo a banca, UFA, também sem nenhuma surpresa. Que as pessoas, né, professor, o nosso modelo de gestão hoje em dia, você sabe que eu não quero que as pessoas fiquem somente naquele quadradinho, né? Não. Naquele modelo keynesiano, desculpa, por terrorista, fordista. Não, as pessoas hoje precisam estar adaptáveis a qualquer função, a qualquer resolução. Incrível, né, professor, que todas as bancas têm a mesma linha de pensamento, né? Inovação, criatividade, resultados. Bom, essa já gerou, se eu não me engano, foi a que gerou polêmica, uma das que geraram maior polêmica. Deixa eu só observar aqui. Essa mesmo, olha só. Na gestão por competências, a implementação de estratégias depende essencialmente de aspectos relativos ao ambiente político, tecnológico, econômico e social, em que a organização se insere. O que acontece? Eu acompanhei os comentários dos alunos aí pelo Facebook e não tinha gestão de competências no edital. Então, quer dizer, alguns colegas professores e alguns alunos dizendo que vão entrar com recurso em função de não ter isso no edital. No entanto, lá no edital está lá, conceito de gestão de pessoas. Eu entendo que a gestão por competências está dentro do conceito de gestão de pessoas. Né? A gestão de competências é a tendência, né, mais moderna dentro do RH do ambiente organizacional. Só que aí o que acontece? Essa questão está correta. Se você analisar, na gestão por competências, a implementação de estratégias depende essencialmente de aspectos relativos ao ambiente, político, tecnológico, econômico e social? Depende. Mas também depende do chá, dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes do colaborador. Então, quer dizer, mas aqui não está afirmando que só depende disso. Está falando que depende. Depende também do ambiente. A gente precisa enquadrar, né, o ser humano dentro do ambiente ao qual a empresa se encontra. E até, inclusive, eu achei uma referência aqui do Kevin Renato, em 2008, para argumentar que essa questão é correta. Ele diz o seguinte: a gestão de pessoas corresponde à mentalidade predominante nas organizações que se contextualizam de acordo com uma cultura e um método organizacional, além de depender das características do contexto ambiental. Então, quer dizer, se a questão está colocando que depende de informações do ambiente, embora todo mundo saiba que a gestão de competências também depende do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, mas o próprio Caverato está colocando no livro dele de 2008, de que depende também do contexto ambiental, né, essa questão é correta, o SESC colocou como errada. Então, primeiro, ela pode ser anulada, porque gestão por competências não consta no edital. Embora, ao meu ver, se tem lá conceitos de gestão de pessoas, a gestão de competências está inserida. Mas isso é um bom argumento. Os alunos podem, os candidatos podem criar recursos para tentar anular a questão. E na mudança do gabarito, porque o próprio livro do Campeonato coloca que depende também do contexto ambiental. Sendo assim, a questão, ao meu ver, correta, e a banca considerou como questão errada. Olha a justificativa da banca. O modelo de gestão de pessoas por competências estipula que a efetivação das estratégias depende dos recursos que esta possui. Correto. E não do comportamento de variáveis ambientais externas. Está indo em contradição ao próprio Campeonato em 2008. Também depende das variáveis externas. E lembrando, né, professor, que o SESC tradicionalmente utiliza, né, já utilizou no passado recente, muita bibliografia de referência do Campeonato. E nessa prova mesmo, tem várias questões que são tiradas do livro dele. Estranho. Então, 84 é outra que cabe recurso, né? Sim, também cabe recurso. Estou anotando aqui, ó, depois a gente vai fazer uma revisão. Então, questão 52 e agora questão 84. Professor, de qual prova, né? Depois a gente vai colocar essa prova no site lá disponível para o cara ter esse material aí, para ele poder fundamentar o seu recurso. 85. Compete à unidade de gestão de pessoas regular
as relações de trabalho entre grupos com níveis distintos de poder dentro e fora da organização. Essa é polêmica, Luiz. Essa questão a banca considerou como correta, né? Só que existem referências bibliográficas, mas aí menos conhecidas do que o Chiavenato, dizendo que a área de gestão de pessoas não teria tanto envolvimento fora da organização. A gente sabe que a área de gestão de pessoas se envolve, por exemplo, com relações sindicais. Mas eu queria que alguém me desse um único exemplo prático de uma área de RH de alguma empresa conhecida que foi para fora da empresa brigar com os sindicatos por alguma razão em prol dos seus próprios subordinados. Eu acho pouco provável. Eu conheço uma, professor. Conhece? De 150 anos atrás. Ah, 150 anos. Mas o que acontece? O Chiavenato, e aí eu falo, né, para o CESP, quando o Chiavenato fala, a água para. Né? O Chiavenato, ele coloca o seguinte, ó, ele coloca a seguinte frase, deixa eu só pegar aqui para vocês, galera, rapidinho. O Chiavenato, ele coloca assim, deixa eu achar aqui. Ele coloca numa tabela dele, num dos seus diversos livros, que existem técnicas aplicadas para a área de RH ao ambiente interno, como análise e descrição de cargos, avaliação de cargos, treinamento, etc. E ele coloca as técnicas aplicadas ao ambiente externo, como pesquisa de mercado de trabalho, recrutamento e seleção, relação com entidades de formação profissional, legislação trabalhista. E se o que a Chiavenato coloca e o CESP adota, a gente tem que seguir o autor. Então é uma questão polêmica, caberia recurso sim, mas o Chiavenato diz que a área de RH se envolve até com legislação trabalhista. Eu queria ver a área de RH, como é que ela se envolve com o legislador, né, para conseguir os direitos trabalhistas. Quem se envolve é o próprio operário, não a área de RH. Mas enfim, o Chiavenato diz, a água para. Sendo assim, não caberia o recurso pelo comentário do próprio Chiavenato. Mas ao meu ver, como administrador, daria para elaborar um recurso sim para essa questão. Essa questão número... Essa aqui é o número, voltando... 84. Não, a próxima. A próxima. 85. Né? Então assim, pode caber recurso. Né? Não que ela caiba, mas pode caber. Legal, né? Então olha aí, ó. Isso aqui está parecendo, professor, aquela prova do MPU de 2000, ano passado, 2013, né? 2013, temos várias questões aí que o CESP... A de 2010, professor, se você está lembrado, a administração de materiais, ela quase, só uma questão... 6 questões foram anuladas de materiais de 2010. Eram 7, 6 foram anuladas ou todas foram anuladas? Não, de patrimônio todas foram anuladas. Todas foram anuladas. De materiais elas permaneceram, mas as 6 de patrimônio todas elas. Porque não tinha patrimônio no edital. Ou seja, o examinador extrapolou o conteúdo programático. Né? Teve um concurso aqui no Mato Grosso da Polícia Civil, de 70 questões, aí foi a FINCAP. Das 70 questões, 11 questões ela extrapolou. Meu Deus. Já pensou? Aí quem estudou acaba se prejudicando, né, professor? Com certeza. 86. A formulação e aplicação de critérios objetivos para a auditoria permanente dos procedimentos organizacionais relacionados aos recursos humanos compõe a política de desenvolvimento de pessoas. Essa, galera, questão ela está errada. Né? Quando a gente fala de formulação e aplicação de critérios objetivos para a auditoria dos procedimentos, isso é a função de monitorar pessoas. Essa a banca também considerou errada, né? E ela coloca a justificativa idêntica aos nossos comentários. Né? Aqui o CESP coincidiu com os professores. Né? A questão realmente errada, essa não cabe recurso. Então, uma questão aí tranquila aí para professores, né? É porque também é um sufoco para a gente quando a questão cabe recurso, não cabe, a gente tem que... E o problema é que o aluno, Luiz, ele acha assim, não, o professor errou. Né? A banca não é um ser supremo não, gente, a banca também erra, a banca é ser humano. Mas eu sempre falo isso, professor, que a gente trabalha todos os dias com isso, a gente resolve questões de prova, nós estamos estudando, então a gente tem toda a tranquilidade para estar comentando. 87. 87 fala, os bons desempenhos individuais estão diretamente relacionados às habilidades desenvolvidas na realização das tarefas e não à motivação para o trabalho. Questão errada, não cabe recurso, coincidiu também com a banca, porque mais uma vez falando de motivação, e a motivação é de fatores internos e não de fatores externos, né? Então quando ela coloca que os bons desempenhos individuais estão diretamente relacionados às habilidades desenvolvidas na realização das tarefas e não à motivação, ela fica errada. A motivação também interfere nos bons desempenhos individuais. 88. Essa próxima questão ela diz, né, que o líder que busca criar, só encontrá-la aqui também, o líder que busca criar uma cultura favorável ao sucesso da organização e encontrar caminhos para a realização de metas, demonstra comportamento orientado para a macroliderança e a visão de futuro. Questão também correta e, segundo a banca, também correta. A justificativa da banca
é que a macroliderança e a visão de futuro são comportamentos relacionados aos aspectos mais amplos da organização e da liderança, conforme literatura consagrada na área. Podia citar a fonte, né? Não, ficou agora feio esse negócio. Ficou feio, conforme porque... literatura consagrada na área. O que é consagrado para a banca? Né? A gente precisa saber. Claro. Né? Um debate que eu fiz hoje com os alunos pelo Facebook foi o seguinte, Luiz, das bancas começarem a colocar bibliografia recomendada no edital. Porque em gestão de pessoas a gente tem vários autores que falam sobre o mesmo assunto, pontos de vista diferentes. O candidato estuda por um livro e no outro livro é outro ponto de vista. Eu já vi livros do próprio Chiavenato que numa edição fala uma coisa, na outra edição fala outra. Então, quer dizer, é importante colocar a bibliografia recomendada no edital. Eu acho que isso deveria ser alterado. Ah, certo, ok, né? Questão 89. Ela diz sobre a maioria dos métodos de avaliação de